O texto da nossa reflexão se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 21. Mas eu vou me deter mais do verso 17 ao 21, mas eu quero ler todo o contexto. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o verso 21, está escrito: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Vou repetir: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até aqui. O apóstolo Paulo, depois que ele discorreu sobre santidade, que está registrado do verso 13 ao 16, que nós lemos, ele passa a falar de um modo reverente de viver. Nós somos chamados para viver de acordo com o nosso chamado. E este andar, este viver, implica em reverência diante de Deus. Em toda a nossa caminhada, em todo o nosso transcurso temporário aqui na Terra. E é bom a gente lembrar que o apóstolo Pedro, nesta epístola, ele no verso 1, capítulo 1, verso 1, ele diz que nós somos forasteiros. E neste verso 17, ele fala que nós somos peregrinos. E peregrino não cria raiz. A árvore cria raiz e fica fixo num lugar até ela morrer. Mas você não. Você que foi chamado para viver de modo reverente, você não pode criar raiz neste mundo. Porque você é um peregrino. Ou seja, sua nação, sua cidade, sua cidadania não é daqui. Você não pertence a este mundo. Mas você está aqui para cumprir um propósito de Deus. No verso 17, eu vou repetir. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Primeiro destaque aqui que eu quero ressaltar é que Deus é o juiz. Ele julga até mesmo aqueles que invocam o seu nome.
Em Gênesis capítulo 4, verso 26, um dos descendentes de Sete, chamado Enos, começou a invocar ao Senhor. E nós que estamos aqui nesta noite, invocamos este Deus Todo-Poderoso. E não apenas invocamos, mas o adoramos. E essa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Não há nenhuma incompatibilidade entre a paternidade divina, porque Deus é o vosso Pai, como ele diz aqui, como Pai, que não faz acepção de pessoas. Não há nenhuma incompatibilidade entre a paternidade divina e sua justiça. Os pais aqui presentes julgam seus filhos, não é verdade? Julgam e às vezes disciplinam. E há alguma incompatibilidade nisso? Não há incompatibilidade nenhuma, porque o pai ama o seu filho e pode julgá-lo. Deus não faz acepção de pessoas. E o seu julgamento é imparcial, perfeito e justo. Nós podemos falhar em nosso julgamento. Lemos aqui na liturgia, Lucas 6, 37, dizendo: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados, perdoai e sereis perdoados. O nosso Deus, ele faz um julgamento preciso, justo, santo. No dia do Senhor, no dia que ele retornar, haverá uma pequena diferença entre a sua primeira vinda e o seu retorno. A primeira vinda, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Mas na segunda vinda, haverá um julgamento. As ovelhas ficarão do lado direito e os cabritos do lado esquerdo. Ele julga homens, mulheres, grandes, pequenos, doutores, analfabetos, e seu critério de justiça é perfeito. E Deus julgará cada um segundo as suas obras. Não há imunidade, não há preferências. Deus nunca irá inocentar um culpado. E as implicações desse julgamento são: tendo em vista que seremos julgados, precisamos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. E o que é se portar com temor? É ter medo? Não. É ter uma reverência, é ter um amor profundo, um respeito a este Deus, Criador dos céus e da terra. Hoje, pela manhã, na escola bíblica dominical, nós falamos da autorrevelação de Deus. E vimos que Deus é Criador, que Ele é o que é. Quando Ele se apresenta a Moisés, Ele diz: eu sou o que sou. E é aquele que nos mantém vivo. O que nós somos diante de Deus, na reflexão teológica dessa manhã, somos como uma gota d'água no oceano. Não somos praticamente nada, porque não existe nada igual a Deus. Só Ele é Deus. Por isso, reconhecendo quem é Deus e quem nós somos, uma vez chamados, precisamos peregrinar, precisamos caminhar com reverência neste mundo. E o termo peregrinação, no grego paroikia, revela que nós estamos fora de casa. Caminhamos numa pátria que não é nossa. E isto vai ressaltar a nossa condição neste mundo. Uma condição temporária. O peregrino, a peregrina, não cria raízes. Guarde isso no seu coração.
Muitas vezes nos pegamos às coisas materiais que são corruptíveis, que são temporárias, que não duram, não têm valor eterno. E às vezes nos agarramos com unhas e com dentes. Mas por que fazer isso se não tem valor eterno? Jesus falou que nós devemos juntar tesouros no céu onde a traça não corrói e nem a ferrugem. Precisamos pensar nas coisas lá do alto. Então somos desafiados realmente a viver esta caminhada olhando para Cristo. E aí vem aquele chamado de Jesus: segue-me. Renuncia a si próprio e carrega a cruz. Aqui nós não temos uma residência permanente, uma pátria permanente. Ela é temporária, porque nós somos peregrinos. Muitas pessoas vão para os Estados Unidos procurar emprego, uma opção melhor de vida, oportunidades, e quando elas chegam lá, o que elas mais querem? O green card. O green card é aquele cartão de residência permanente que dá condições para ela ficar naquele país. Nós não queremos green card nesse mundo. O nosso passaporte é celestial. A nossa pátria não é deste mundo. É a pátria celestial. E louvado seja Deus por isso. Porque nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Da escravidão do pecado nós fomos redimidos. Por isso, mais uma vez, eu repito, você como peregrina, como peregrino, não pode criar raízes aqui. O verso 18 ao 20 está escrito: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus era tipificado no sangue do Cordeiro. Nos sacrifícios, na aspersão do sangue no altar, na Páscoa dos hebreus, quando o anjo da morte passou naquele momento e os livrou. E no Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado a favor de nós, a favor de você, para perdão dos pecados, para reconciliação com Deus, para conhecer a Deus. Você não foi reconciliado com Deus por causa dos seus méritos, por causa das suas obras, por causa do seu jeito, das suas características. Não. Não foi. Não foi por mérito, mas foi um ato. Quando Cristo foi crucificado. Só que esse ato foi desenhado antes da fundação do mundo. Olha só, diz ali no final do texto, antes da fundação do mundo. Não foi um acidente de percurso. Não foi porque as coisas
se desencaminharam. Não foi porque o ser humano pecou, não, Deus já sabia disso. E antes de Deus criar o mundo, antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo já era conhecido. Eu falei pela manhã hoje que antes da criação do mundo, Deus fez um pacto com seu Filho, o pacto da redenção, para salvar os seus escolhidos. E essa redenção nos lembra da escravidão. Para você ser redimido, e a redenção é um ato ou um efeito de redimir ou remir, que significa libertação ou salvação, resgatar alguém do poder alheio, resgatar alguém do cativeiro. E essa era justamente a nossa condição, a minha condição e a sua. Nós que vivíamos de maneira fútil, vazia, sem Cristo, sem Deus, sem propósito eterno. Éramos escravos do pecado, regidos pelo império das trevas. E foi necessário Jesus Cristo vir a este mundo, morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia para nos resgatar, nos tirar deste poder, deste cativeiro. E mais uma vez eu repito, não foi por mérito humano. Não é porque você sabe fazer algo muito bom. Sabe? Tem pessoas que sabem fazer algo maravilhoso. Sabem fazer um bom projeto. Sabem cozinhar bem. Sabem fazer um belíssimo doce de festa. Sabem ensinar, seja o que for, sabem lutar. Não é por causa disso. É porque Deus te amou. E esse amor está relacionado à escolha dele. E a ele pertence a salvação. Pedro fala sobre isso, sobre o preço da redenção. Primeiro ele fala de uma forma negativa. Não foi com coisas corruptíveis. E o exemplo do texto que ele traz é o quê? O que ele chama de coisas corruptíveis aqui? Metais. Metais preciosos. Prata e ouro. Que era utilizado no mercado. Na sexta-feira, o Silicon Valley Bank dos Estados Unidos, um banco que financia startups, faliu. E esta foi a segunda maior falência do setor bancário dos Estados Unidos. Pessoas que tinham o seu recurso financeiro ali, não puderam tirar. Coisas corruptíveis. Nem todo o ouro do mundo, nem todo o dinheiro do mundo é suficiente para te comprar, para te resgatar do cativeiro, para te trazer para o reino de Jesus Cristo. Só Ele é capaz de fazer isso. Só o sangue de Jesus, Ele é o fundamento da nossa salvação. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Suas obras não são suficientes para levar você para o céu. Sua igreja não pode levar você para o céu. Ela pode transmitir a palavra. Como nós falamos hoje pela manhã, quem se revela ao ser humano é o próprio Deus. Mateus 16, verso 16. Quando Jesus perguntou para Pedro quem diz que ele era, Pedro disse: tu és o Cristo. O Cristo. Cristo, lembrando que é um título. O Messias, o prometido, o ungido,
o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas, como está escrito lá, o Pai que está nos céus. É Deus quem se revela. É Deus que te escolhe. É Deus que previu, Deus que sabia que teria que fazer esse pacto da redenção com o seu Filho antes de criar o mundo para salvar você. Para te tirar da escravidão do pecado. Este é o Deus soberano. Sobre tudo e sobre todos. Fora do sangue do Cordeiro, ninguém pode entrar no céu. Para provocar um pouquinho mais vocês, vamos especular sobre quem estará no céu. Quem serão os salvos? Apocalipse fala sobre isso, Apocalipse 7, 9 e 10. Está lá escrito: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Grande multidão. Isso nos lembra o que? A promessa que Deus fez a Abraão, o pai da fé, dizendo que os seus descendentes, eu e vocês, seriam tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia do mar. Multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Brancas porque o sangue de Jesus Cristo te purificou de todo pecado. Com palmas na mão. Verso 10. E clamaram em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Pertence a salvação. Louvado seja. E para provocar vocês, então, qual a igreja que está ali escrita? Qual a denominação que está ali? Tem alguma denominação lá? Não? Tem certeza? Porque somos um só corpo. E no inferno? Vimos no céu, mas no inferno será que existe pessoas que frequentam a igreja, religiosos? Será que tem lá no inferno religiosos? Tinha religiosos no tempo de Jesus? Como Jesus os chamou? Raça de víboras. Os fariseus, que seguiam a lei. E tem pessoas assim dentro da igreja, o joio no meio do trigo. Então podemos dizer, de um modo geral, será que temos católicos no inferno? Temos? Temos metodistas lá? Quadrangular? Presbiterianos? Será que não? No meio? Será que não existe joio aqui? Eu estou provocando vocês. Porque eu quero que vocês andem neste mundo. Peregrinem aqui. Sem criar raízes. Porque o seu mundo não é este. O reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um reino espiritual. Apocalipse fala de uma noiva que se encontra com o noivo. Essa noiva é a igreja. Comprada, lavada, sem mácula, pelo precioso sangue de Jesus Cristo.
fomos resgatados do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, ou seja, longe, uma vida longe, alheia à vontade de Deus. Éramos não apenas escravos, mas nós tínhamos uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida vazia. Porque Jesus é o nosso propósito. Jesus é a vida, o caminho e a verdade. Pedro não apenas lembra os seus leitores quem eles eram, como também lhe traz à memória o que Cristo fez. Jesus derramou o seu sangue precioso para comprar da escravidão, da lei, do pecado, do diabo, da morte e para nos libertar para sempre. Resgatar significa libertar mediante pagamento de preço. Mais uma vez, não foi nem com prata, nem com ouro, mas pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas coisas eu estou passando aqui porque eu já falei. Jesus Cristo se manifestou no fim dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito. O dom inefável de Deus. Aquele que era, que é e que veio. E ele inaugurou esse tempo quando encarnou, quando se tornou um ser humano e consumou, ou melhor, executou e consumou aquele pacto de redenção planejado antes da criação do mundo. E executar é necessário, não é? Não é necessário, não apenas planejar. Nós podemos planejar muitas coisas. Certo? Podemos planejar muito, mas ficar só no papel. Que coisa terrível, né? Quando a gente planeja e fica só no papel. Ei, isso é terrível. Mas o nosso Deus, o Eterno, Ele não apenas planejou, mandou o seu Filho executar. Pagar um alto preço, que foi o seu sacrifício na cruz. E o motivo desta redenção, escrito neste texto que nós lemos, é por amor de vós. Deus nos amou. Deus amou você. Guarde isso no seu coração. Além de você não criar raízes aqui, eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus amou você. Ao ponto de não poupar o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Apesar das nossas falhas, apesar da nossa imperfeição, apesar do nosso pecado, Deus nos amou. E por causa de Cristo, do que Ele fez e da ação de Deus e do Espírito Santo, nós podemos ter fé. Fé naquele que ressuscitou dentre os mortos, conforme o verso 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Apesar de Deus ser invisível, Deus é real. Eu costumo dizer
Essas são minhas palavras. Para mim, Deus é o que eu tenho mais de concreto neste mundo. E a obra vitoriosa de Cristo nos dá essa confiança de colocarmos a nossa fé nesse Deus que criou tudo que existe e que enviou o seu Filho Jesus Cristo e que julgará as nossas obras. Não para condenação. O salvo, o escolhido por Deus, aquele que o Espírito Santo vai santificar a cada dia e vai perseverar nesta fé, porque é a ação de Deus, este tem esta segurança da salvação. Nossas obras serão julgadas não para condenação, mas para recompensa, galardão, e serão provadas pelo fogo, conforme registrado em Coríntios. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Essa é a comparação das nossas obras. E o que o fogo queima aí? O fogo queima palha, feno e madeira. Não sobra nada. Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas resistem. Então, a sua obra feita aqui na terra, e conforme Apocalipse diz que bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanham, esse vai ser o nosso galardão. Depende também da motivação. Se você faz aqui para aparecer, sua obra já foi queimada pelo fogo. Queridos, para terminar, durante o tempo da nossa peregrinação aqui neste mundo, que é um tempo, diga-se de passagem, muito pequeno, quase ínfimo comparado com a eternidade. Não crie raízes. Sua cidade, ou sua cidadania não é aqui. Você faz parte da pátria celeste. Deus julga imparcialmente, perfeitamente e de modo plenamente justo. Não haverá imunidade. Não vão fazer que nem os judeus dizendo que eram filhos de Abraão. Não adianta. Deus conhece o nosso coração e conhece a obra de cada um. Cristo nos redimiu. Cristo nos resgatou com mão forte e com seu sangue precioso do império das trevas. Lembre-se, não há mérito humano nisso. Apenas no seu sangue há remissão dos pecados. Salvação somente por Cristo e pela fé. Nossa vida agora tem um propósito. Antes não. Fomos libertos da escravidão do pecado, libertos da morte. E este plano de redenção foi designado por Deus antes da fundação do mundo e executado aqui nos últimos tempos, nos últimos dias, pelo seu próprio Filho Jesus Cristo, por meio do qual nós temos fé neste Deus eterno e único. Que possamos guardar no coração esta palavra e viver de modo digno do nosso chamado. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, neste momento que escutamos a Tua palavra,
tão clara, nos mostrando, Senhor, como nós devemos comportar e qual a relação que nós devemos ter com este mundo. Pedimos que Teu Santo Espírito nos ajude a caminhar como um peregrino, glorificando o Senhor a cada momento aqui na terra, anunciando o caminho e vivendo de um modo que Te agrade. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.